O percurso camoniano Pedro e Inês em cerâmica de Alcobaça resultou de um convite do município a 10 fábricas de cerâmica da região para que interpretassem em cerâmica o texto do Canto 3 dos Lusíadas de Luís de Camões. Os designers usaram a sua capacidade criativa para ilustrarem as estâncias 118 a 135 do Canto 3 e ainda os poemas Amor é fogo que arde sem se ver, de Luís de Camões, e Inês de Castro, de Miguel Torga. Alguns criaram instalações a partir de peças que as fábricas já produziam e comercializavam. Outros procederam a alterações de peças que já produziam e outros ainda criaram peças únicas para este efeito. Peça número 1. Esta peça é referente às estâncias 118 a 135 e foi produzida pela empresa São Bernardo. Os designers usaram peças que já faziam parte da produção da fábrica e criaram esta instalação. Inês de Castro é um episódio lírico-amoroso que simboliza a força e a veemência do amor em Portugal. O episódio ocupa as estâncias 118 a 135 do Canto 3 de Os Lusíadas e relata o assassinato de Inês de Castro em 1355 pelos ministros do rei Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro, seu amante. É narrado, na sua maior parte, por Vasco da Gama, que conta a história de Portugal ao rei de Melinde. Considerado um dos mais belos momentos do poema, é a um só tempo episódio histórico e lírico. Por trás da voz do narrador e da própria Inês, percebe-se a voz e a expressão pessoal do poeta. Camões, através da fala de Vasco da Gama, destaca do episódio a sua carga romântica e dramática, deixando em segundo plano as questões políticas que o marcam. Passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso à lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória quanto a soube ganhar na dura guerra, o caso triste e dino da memória que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha que depois de ser morta foi rainha. Tu, só tu, puro amor com força crua que os corações humanos tanto obriga, deste causa à molesta morte sua como se fora pérfida inimiga. Se dizem fero amor que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Peça número 2. Esta peça foi produzida pelas Faianças Ramos e é uma peça única criada para o percurso camoniano. Corresponde às estâncias 120 e 121. Inês é apresentada num ambiente de tranquilidade, felicidade, saudade dos tempos felizes passados com o príncipe. Vive-se um tempo de amor correspondido entre Inês e Pedro. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxoito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam quando dos teus formosos se apartavam. De noite, em doces sonhos que mentiam, de dia, em pensamentos que voavam. E quanto enfim cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. Peça número 3. Esta foi a peça produzida pela empresa António Ramos e foram criadas peças originais para o percurso camoniano. Estâncias 122 e 123. Aqui são apresentadas as causas da oposição do rei Dom Afonso IV e condenação de Inês. Acalmar a ira do povo e acabar com aquela relação amorosa que não era do agrado de muitos portugueses. De outras belas senhoras e princesas, os desejados tálamos enjeita,
que tudo, enfim, tu, puro amor, desprezas, quando um gesto suave te sujeita. Vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai sesudo, que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho que casar-se não queria, tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso, querendo com sangue só da morte ladina matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mauro, fosse levantada contra uma fraca dama delicada. Peça número 4. A peça número 4 foi produzida pela empresa Sporville Cerâmicas. Foram usadas peças já existentes, agora decoradas com o tema proposto. Estâncias 124 e 125. No dia fatal, Dona Inês é trazida à presença do rei, que por ela sente piedade. Mas o povo e os algozes persistem nos seus intentos. Dona Inês, rodeada pelos seus filhos, pede súplicas ao rei. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei, já movido a piedade. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, à morte crua o persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava, para o céu cristalino alevantando com lágrimas os olhos piedosos, os olhos porque as mãos lhe estava atando um dos duros ministros rigorosos, e depois nos meninos atentando que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfindade como mãe temia, para o avô cruel assim dizia. Peça número 5. Esta peça foi produzida pela Arfai Cerâmicas e foram utilizadas peças em produção, mas adaptadas à situação. Estâncias 126 a 129. Dona Inês fala invocando os seguintes argumentos. Até os animais ferozes e as aves de rapina têm piedade para com as crianças. Não é humano matar uma donzela fraca e sem força só por amar a quem a conquistou, e devia ter respeito por aquelas crianças, filhos de Inês. Devia saber dar a vida tal como soube dar a morte na guerra contra os mouros. E se apesar da sua inocência a quiser castigar, que a desterre para uma região gelada ou tórrida ou para junto das feras, onde possa criar os filhos de Pedro. Se já nas brutas feras, cuja mente natura fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes, que somente nas rapinas aéreas têm o intento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento, como com a mãe de Dino já mostraram e com irmãos que Roma edificaram? Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por meter sujeito o coração a quem soube vencê-la, a estas criancinhas tem respeito, pois o não tens à morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha. E se, vencendo a maura resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência a quem pela perdê-la não fez erro. Mas se tu assim mereces esta inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na sítia fria ou lá na Líbia ardente, onde em lágrimas vive eternamente. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei se neles achar posso a piedade que entre peitos humanos não achei. Ali, com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro, criarei estas relíquias suas que aqui viste, que refrigério sejam da mãe triste. Peça número 6. Esta peça foi produzida pela Destinos Arte Cerâmica. Foram utilizadas peças já em produção, em conjunto com outras alteradas e ainda outras criadas para este fim.
Estância 130. Face aos argumentos de súplica e de defesa de Inês, o rei hesita. Mas perante a insistência do povo e dos algozes, é perpetrado o bárbaro assassínio de Inês de Castro pelos algozes. Queria perdoar-lhe o rei Benino, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte o quis, lhe não perdoam. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali apregoam. Contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais e cavaleiros. Peça número 7. Esta peça foi criada pela empresa Jomazé e foram produzidos originais, tendo algumas peças sido moldadas à mão. Estâncias 131 e 132. Camões compara esta cruel ação com a bárbara morte da linda moça Policena, personagem da mitologia grega. Qual contra a linda moça Policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena, com ferro o duro pirro se aparelha. Mas ela, os olhos com que o ar serena, bem como paciente e mansa ovelha, na mísera mãe postos que anda ou desce, ao duro sacrifício se oferece. Tais contra Inês, os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinha as obras com que amor matou de amores aquele que depois a fez rainha, as espadas banhando e as brancas flores, que ela dos olhos seus regados tinha, se encarniçavam fervidos e irosos no futuro castigo não cuidosos. Peça número 8. Para esta peça, a empresa Seriarte Cerâmica Artística S.A. produziu um prato tripartido e gravado de ambos os lados. Estâncias 133 a 135. O desenlace. O narrador Vasco da Gama faz considerações finais sobre este triste caso que reprova emocionalmente. Inês de Castro é comparada depois de morta a uma flor silvestre que, colhida e maltratada por uma criança, perde a cor e o perfume. A história trágica da morte de Inês é imortalizada em Coimbra, local onde aconteceu. Durante muito tempo, as ninfas do Mondego recordaram Inês com lágrimas, que se transformaram numa fonte a que chamaram dos amores de Inês. Bem puderas, ó sol, da vista destes, teus raios apartar aquele dia, como da ceva mesa de tiestes, quando os filhos por mão de Atreu comia. Vós, ó côncavos vales, que pudestes a voz extrema ouvir da boca fria, o nome do seu Pedro que lhe ouvistes, por muito grande espaço repetistes. Assim como a bonina, que cortada antes do tempo foi, cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada. Tal está, morta, a pálida donzela, secas do rosto as rosas e perdida a branca e viva cor com a doce vida. As filhas do Mondego a morte escura longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. Peça número 9. Esta peça, não sendo referente aos Lusíadas, é inspirada num soneto de Camões. Foi produzida pela Quergila Cerâmica Decorativa e foram usadas peças em produção, mas com cores criadas para este efeito. Este poema é um soneto de formato italiano. O soneto é uma forma fixa de poesia que consiste em 4 estrofes, os 2 primeiros com 4 versos, quadras, e os últimos com 3 versos, tercetos. A estrutura costuma ser a mesma. Começa com a apresentação de um tema, que passa a ser desenvolvido e geralmente no último verso contém uma conclusão que esclarece o tema.
Camões usa a antítese para desenvolver as suas proposições. Antítese é uma figura de linguagem onde se busca a aproximação de ideias opostas. Deste modo, ele consegue aproximar coisas que parecem distantes para explicar um conceito tão complexo como o amor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Peça número 10. A última peça foi produzida pela Cepal Porcelanas e para o efeito foram utilizadas peças utilitárias da coleção Pedro e Inês que a fábrica comercializa. Foi criada uma instalação que fez lembrar uma figura feminina. Aqui, a inspiração partiu do poema Inês de Castro, de Miguel Torga. Antes de o mundo acabar, Inês levantar-se-á do seu túmulo sem o seu amado perceber. Dirá a todas as outras donzelas que a luz da lua, algo muito concreto, é o sinal que lhe dá a certeza de que Pedro regressará à vida também. Inês foi morta, mas à semelhança do que aconteceu durante o reinado de Dom Pedro, a coroação póstuma de Dona Inês, esta será novamente igualada ao seu amado. Na última quadra, o sujeito poético faz um apelo a que seja fiel a esta história de amor. Que este acontecimento continue a ser um tema cantado e celebrado por todos, infinitamente. Antes do fim do mundo, despertar sem Dom Pedro sentir e dizer às donzelas que o luar é o aceno do amado que há de vir e mostrar-lhes que o amor contrariado triunfa até da própria sepultura. O amante, mais terno e apaixonado, ergue a noiva caída à sua altura e pedir-lhe depois fidelidade humana ao mito do poeta, à linda Inês, à eterna Julieta castelhana do Romeu português.